Queridos irmãos, abra a sua Bíblia, acompanhe aquilo que Deus tem dado para nós, não é? Aqui tem Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, não é? Então, irmãos, segundo a fé dos eleitos de Deus, eu tenho que bater nessa tecla sobre a questão da eleição de Deus, porque tem muita gente que está aceitando a doutrina de Calvino, admitindo que ela tem um sólido fundamento bíblico, quando não tem, não é? Se você abrir a Bíblia aos Efésios, lá está escrito que Deus nos elegeu e nos predestinou antes da fundação do mundo. É verdade, está escrito isso. Abra a sua Bíblia em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios. Tem que você voltar algumas páginas da Bíblia, não é? Depois de Gálatas, você tem Efésios. No capítulo 1 está escrito, não é? No versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também, aí vem a eleição, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, lá na Epístola de Paulo, que nós estamos estudando, ele diz, não é? Fala que Cristo nos elegeu. E aí você, não sabendo a doutrina da eleição segundo a Bíblia, não é? Com a fé, segundo a fé dos eleitos de Deus, você pode pegar o versículo assim: está aqui, estamos predestinados mesmo. Cuidado. Eu pergunto a vocês olhando para a Bíblia aí em Efésios, no versículo 4, nos elegeu, e no 5, nos predestinou. Eu pergunto, a frase está no singular ou no plural? No plural. Não diz aqui, como também me elegeu. Paulo estava escrevendo a carta, podia dizer, não é? Ele me elegeu, e no versículo 5, e me predestinou para filho de adoção. Não, a frase sempre, quando fala de eleição e de predestinação, está no plural, os verbos estão no plural, e na Bíblia até uma vírgula ou um tio quer dizer alguma coisa importante, não é? Então, quem foi que ele predestinou? Jesus predestinou, meus irmãos, a igreja. Paulo está falando agora, nos predestinou a nós, a igreja é eleita e predestinada antes da fundação do mundo, isso é verdade, mas ninguém individualmente está eleito e predestinado, a não ser casos especialíssimos na Bíblia, em que desde o ventre Deus resolveu escolher alguém já predestinado para nascer com um propósito que ele tinha. Por exemplo, Jeremias já nasceu predestinado para cumprir a missão de Deus, não é? Paulo, veja que Paulo foi Saulo, né? Perseguiu a igreja de Deus e tal, mas Deus predestinou ele para a salvação. Então, predestinação individual são casos excepcionais segundo a soberania de Deus, mas em termos doutrinários não é a doutrina geral para todas as pessoas. Predestinou a igreja, Deus predestinou também a Israel, um povo que foi eleito por Deus desde Abraão. Deus fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó, então essas promessas não mudam, mesmo que eles não tenham ainda aceitado a Jesus como Salvador, as promessas permanecem, porque diz a Bíblia que um dia todo Israel será salvo. Dê glória a Deus por isto.
Quem não quis saber de Jesus vai ficando para trás, acabou-se. Mas todo Israel será salvo, diz a Bíblia. Então, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo a quem? A igreja. Não é salvação individual. Está vendo? É preciso, meus irmãos, 2 Coríntios 5,17. Leia aí, por favor. 2 Coríntios 5,17. Quer dizer, vocês já abriram, não é? Eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Ou seja, aí a salvação individual. Se alguém está em Cristo, não é? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, é uma nova criatura, não é verdade? Aí a salvação é individual. Você vai para João 3,16, o que é que está escrito? Jesus foi quem disse isso, porque Deus amou o mundo, olha aí, o amor de Deus para o mundo já é desde a eternidade. Deus amou o mundo, mas não quer dizer porque Deus amou o mundo, não é? Todo mundo esteja salvo, não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, aí você vê no individual, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer em Jesus. A salvação não é por eleição ou predestinação, a salvação é pela fé. Louvado seja Deus. Efésios 2, 8 e 9, abra sua Bíblia. Eu sei decorado, mas é para treinar você em abrir a Bíblia. Efésios 2, 8 e 9, não é? O que é que diz? Diz assim: porque pela graça sois salvos. Por meio de quê, irmãos? Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, não é verdade? Mas no versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha aí no plural, está vendo? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós precisamos ter a fé e ter as obras. Se você tem fé e não tiver obras, você não é salvo. Não é que a fé salve, mas as obras são indispensáveis para quem é salvo. Você não é salvo pelas obras, não é? Não, você é salvo pela fé. Mas nós que somos salvos, temos que dever de praticar boas obras. Então entendam bem essa questão de eleição, que é no sentido coletivo, não é? A igreja coletivamente, Israel também. Ele diz assim: a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é a segunda piedade. Conhecimento da verdade, irmãos. Você sabe que no mundo existe a verdade e existe a mentira. Existem verdades no plural e existem mentiras também no plural. Então, por que existem tantas verdades e tantas mentiras? Nosso Senhor Jesus Cristo disse o que, meu irmão? Lá em João capítulo 14, versículo 6, abra lá. Eu sei decorado, mas é para você treinar. João capítulo 14, Evangelho de João. Aí vamos lá, não é? No capítulo 14, quando Jesus diz, não é? Disse-lhe Jesus: eu sou o... não é um caminho não, né? Eu sou o caminho, eu sou o quê? E a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo, irmãos? Então, é isso, Jesus é a verdade. Ele não é uma verdade no meio de tantas verdades. Não é uma verdade, não, senhor. Entenda isso, anote isso, para que amanhã você possa explicar ao seu colega da escola, o seu colega do trabalho, a pessoa da sua família, o seu vizinho, explicar essas coisas, tá certo? Não, mas toda religião é boa, alguém diz.
Toda religião é boa, depende. Tem religião que pratica as coisas do diabo, de feitiçaria, de macumba, tudo que não presta. Essa religião não pode ser boa. Agora, existem religiões boas que não praticam a impiedade, que ensinam aos seus adeptos a serem bons pais de família, bons cidadãos, bons esposos, esposa. Essa religião é boa. Porém, a religião, por melhor que ela seja, não salva. Religião nenhuma, nem a evangélica, salva ninguém. Não, senhor. Igreja nenhuma salva ninguém. Ah, pastor, a Assembleia de Deus não salva, não? Não, senhor. A Bíblia não diz isso. Não. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não é? Mas ele nunca disse: a minha igreja salva. Não. Ele disse que ele é o caminho. Está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta querer salvação por outra pessoa, por Pedro, por Tiago, por João, pela bendita Virgem Maria. Não adianta. Não adianta. Leia aí em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos é depois de João. Atos 4, 12. Viu? 4, 11, desculpa, 4, 11 e 12. 4, 11 e 12. Sabe quem disse essa palavra aqui que eu vou ler? Nós vamos ler agora? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que a Igreja Católica diz que foi o primeiro Papa. Pedro foi o primeiro representante de Deus na terra. Não, meus irmãos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro foi repreendido por Jesus por ter sido usado pelo diabo. Não, Pedro se arrependeu de ter negado Jesus e Jesus o abençoou muito, não é? Foi um dos líderes da igreja, foi Pedro, Tiago e João, mas o líder maior era Tiago, entre eles, não é? É Pedro quem diz, ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Aí diz ele: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Dê glória a Deus por isto. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Pedro vai e diz: ele, não sou eu não, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, não é verdade? Porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devemos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Glória a Deus por isso, não é? Então essa é a fé dos eleitos a que se refere o apóstolo São Paulo a Tito, não é? Está certo? Está vendo? A fé dos eleitos e o conhecimento da verdade. A verdade. A verdade. O que é a verdade? Primeiro, Jesus é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Buda não disse: eu sou a verdade. Allan Kardec não disse: eu sou a verdade. Krishna não disse: eu sou a verdade. Não. Buda dizia: eu ando em procura da verdade. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. 20 mil religiões no mundo, cada uma dizendo: aqui está a verdade. Aqui está, aqui é o melhor caminho, aqui é a verdade está aqui. Aí Jesus disse: tem nada disso, eu é que sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. Creia quem quiser, não quiser não creia, mas Jesus não mente, não é verdade? Então ele diz que é segundo a piedade, a verdade que é segundo a piedade. Vamos lá para João capítulo 17, 17. Evangelho de São João, outra vez. Capítulo 17. Glória a Deus.
Que bicho barulhento é esse? Misericórdia. Nilson, está faltando óleo ali, meu filho. Aquele ventilador. Desliga esse bicho aí, está muito barulhento. Leva esse aqui para lá, ó, Daniel. Pega aquele ali que não serve para mim. Pode botar nessa direção aí, que tem gente morrendo de calor aí. Então, João 17 é um dos textos mais lindos da Bíblia, quando Jesus faz a oração pelos seus discípulos. É chamada a oração sacerdotal. Está entendendo, irmão? É uma coisa tremenda. Quando Jesus diz aqui, ó, no versículo 14, o versículo 13, aí, leia comigo aí, ó, pode ler comigo. Vamos ler quando eu disser 1, 2, João 17, 13, 1, 2. Mas agora vou para ti, digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. Leia, irmão, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 16. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Agora 17, vamos lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entende, irmão? Essa é a nossa segurança. A fé dos eleitos que fala aqui Paulo se baseia nisso, nessa verdade. Nós cremos em Jesus, que é a verdade. Nós cremos na sua palavra, que é a verdade. Não é uma verdade, mas a verdade, que é segundo a piedade. A piedade é uma vida dedicada a Deus. Os crentes têm que ser pessoas piedosas, não é verdade? Aí diz, eleitos segundo isso, em esperança da vida eterna, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos séculos. Dê glória a Deus por isso. Ora, então, irmão, esperança da vida eterna. Por que ele colocou essa palavra, esperança da vida eterna? Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação do crente, ela é... Vamos para João 5,24. Leia João 5,24. Depois voltamos para essa palavra de esperança de vida eterna. Temos que voltar a João de novo. Evangelho de João 5,24. João capítulo 5, versículo 24. Quem achou aí, diga amém. Olha aí, novo convertido, tão firme, quase todo mundo disse amém. Vocês aí também, não é? João 5, 24. Vamos ver os 23 e 24. 1, 2. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Dê glória a Deus, meu irmão, por isso. Está vendo? A vida eterna que Jesus dá, não é como a vida eterna que o Espiritismo prega, por exemplo, que você, para ser salvo, tem que reencarnar não sei quantas vezes, não é? Os indianos, com a sua religião, que também é uma religião encarnacionista, que diz que as pessoas morrem e reencarnam para se purificar. É terrível aquela religião. A pessoa tem que reencarnar 1 milhão de vezes como macaco, 1 milhão de vezes como inseto, 1 milhão de vezes como cobra. Está lá na religião deles. Eu ensino isso na matéria Religiões Comparadas, entende? Então você tem que reencarnar, renascer milhões de vezes para poder se purificar. E quando você estiver puro, o que vai acontecer com você? Você deixa de existir.
Você se integra no cosmos, pronto. Qual é a esperança? Não. Nossa esperança é um dia Jesus vir buscar a sua igreja para vivermos com Ele eternamente no céu, na eternidade, depois voltar para reinar com Ele aqui nessa terra. Isso é esperança. Então, a salvação de Cristo é tão grande, né, que o apóstolo fala, esperança da vida eterna. Preste atenção, essa vida eterna, ela abrange toda a sua história. A salvação em Cristo Jesus não é a salvação de Buda, de Krishna, nem de Allan Kardec, nem de A ou de B. A salvação de Cristo é uma salvação perfeita, da parte dele, completa. Abrange os 3 tempos da existência de um ser, de uma pessoa no mundo, Veríssimo. Quais são os 3 tempos da nossa existência? Nascemos, aí estamos nessa, então, passado, presente e, se vivermos, futuro. Não é? Toda a história tem esses 3 tempos: passado, presente e futuro. A salvação de Jesus, em São João 5,24 diz: quem crê na minha palavra, como aquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem é o verbo no presente. Tem a vida eterna. Presente. Não entrará em condenação quando futuro, mas passou da morte para a vida, o passado. O seu passado foi absorvido pela salvação. Você foi salvo do seu passado, que muitas vezes foi sujo, foi imundo, foi criminoso. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado, diz a palavra de Deus. Então, e o futuro? O futuro é condicional. O futuro é condicional. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar. A salvação não é como diz algumas denominações evangélicas, uma vez salvo, para sempre salvo. Não morre nunca, é a doutrina de Calvino. Não se perde nunca, isso não está certo. Não está certo. Por quê? Porque a salvação tem uma coisa que faz parte dela, não pode deixar de ter, que se chama santificação. Por isso que está escrito lá, em esperança de vida eterna. Em esperança de vida eterna, porque é condicional, é na esperança. Como é que você pode provar isso na Bíblia? Hebreus 12,14, abra a sua Bíblia. Hebreus é depois de Tito, do livro que a gente está lendo aí, né? Hebreus 12, abra aí Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim, vocês vão ler comigo, não é? Hebreus 12, 14, vamos lá, 1, 2, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode ser crente da Assembleia de Deus 150 anos, se conseguir viver até lá, mas se não tiver santificação, não chega lá. Está vendo, irmãos? Então, por isso que o apóstolo diz, em esperança de vida eterna. Entende? Em esperança de vida eterna. Deixa eu ver se eu me lembro, 1 Coríntios capítulo 3, vamos lá. Porque doutrina é assim, você tem que mostrar na Bíblia. Se você não mostrar, não adianta, porque pode virar conversa fiada, entende, irmãos? Um texto da palavra de Deus muito importante, que diz que a nossa salvação está mais perto de nós, não é, do que quando aceitamos a fé. Está entendendo, irmãos? Muito importante esse trecho da Bíblia,
que eu não me lembro agora exatamente. Se alguém conseguir, me ajude aí. A nossa salvação, nossa redenção está mais perto do que quando aceitamos a fé. Então, essa esperança, o crente permanece em Cristo esperando a vinda de Jesus. Agora, você pode ir comigo para 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aí você vai ver que tem que ter esperança mesmo, porque se não fizer assim, meu irmão, você não vai conseguir chegar lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Isso, abrindo a Bíblia, né? 1 Tessalonicenses, antes de Tito, antes de Timóteo. 5, 23, vamos ler? 1, 2. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo amém? Então, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, quer dizer, santificados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13:11, nosso irmão me ajudou aqui. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Vamos ver o que diz lá de lição para nós, não é? Romanos capítulo 13, versículo. Muito bem, Romanos 13:11 diz assim, ó, vamos ler comigo? Romanos 13:11, 1, 2. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha, já é salvo. Aí diz a salvação. Qual é a salvação que está perto de nós? A última etapa, quando que a gente morrendo em comunhão com Deus, está salvo. E se estiver vivo na vinda de Jesus, vai ser ressuscitado ou arrebatado, não é? Glória a Deus. Então, irmão, para concluir essa parte, esperança de vida eterna, não é? E Deus que não pode mentir, prometeu antes do fim do século, não é? Deus disse para Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele não é como certos políticos que prometem muita coisa antes de ser eleito, depois esquece tudo. Deus não é isso, tá certo? Ele não pode mentir, porque ele prometeu isso. Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, né? Mas manifestou a seu tempo, a palavra pela pregação foi dada, segundo o mandamento do Senhor. Aí ele diz, Tito é meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, meus irmãos?